apresentação que está demorando, gente. Aí. Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de processo penal, dando sequência no nosso estudo sobre inquérito policial. Nós dissemos na aula anterior que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo feito pela polícia judiciária, voltado a dar sustentação, voltado a subsidiar tanto a propositura de ação penal, seja pelo Ministério Público, seja pelo ofendido, se estivermos falando de uma ação penal privada, como também para fundamentar as medidas cautelares. Quais são medidas cautelares? Interceptação telefônica, mandado de busca, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão preventiva, temporária, correto? Todas as medidas cautelares que antecedem a propositura da ação penal, todas elas são feitas tendo por base o que se apura no inquérito policial, o que está em apuração do inquérito policial. Muitas vezes essas medidas, elas são pedidas antes mesmo de se concluir o inquérito. Na verdade, algumas delas têm por propósito fazer prova, têm por propósito robustecer o inquérito policial, como, por exemplo, a busca e apreensão e a interceptação telefônica, a quebra de sigilo bancário e fiscal. São procedimentos cautelares pedidos dentro do inquérito, que é um procedimento administrativo, feito pela Polícia Judiciária, entenda-se, Polícia Civil e Polícia Federal. Esses procedimentos aí visam robustecer o inquérito para a propositura da ação. Ok? Nós paramos nas providências que ocorrem, as providências que são realizadas no inquérito policial. Vou projetar aqui para vocês a tela. Vocês me dizem se estão visualizando direitinho. Deixa eu ver se é essa. É essa? Não, não é essa. É a outra. Aqui. Vocês visualizam aí? Sim ou não? Sim, Pedro. Ótimo. Vamos lá. Gente, é o seguinte. O inquérito policial, ele não é um procedimento, ele é um procedimento administrativo, mas ele não possui uma forma sacramental prevista em lei. Ele não é absolutamente regulamentado. Nós não temos uma receita pronta para a investigação criminal. Até mesmo porque cada delito tem a sua particularidade, cada delito pode estar mais ou menos evidente, então não há uma forma sacramental de providências a serem feitas dentro de um inquérito policial. O Código de Processo Penal, nos artigos 6º e 7º, ele traz algumas previdências que podem ser realizadas. Só para vocês terem ideia, por exemplo, lá com a gente, lá na Federal, eu lido com inquérito ambiental, crime de pedofilia, crime de sonegação de imposto, crime de desvio de verba pública, crime de licitação. Cada qual desses delitos tem a sua particularidade. Então, cada qual deles tem determinadas providências que são necessárias para se provar materialidade e autoria. Correto? Cada delito tem a sua particularidade. Nós temos providências básicas que devem ser adotadas em todos os inquéritos. Porém, não quer dizer que elas são suficientes. A depender da modalidade do crime, a depender do quanto o crime já está evidenciado quando chega a notícia crime até a polícia, a depender dessas circunstâncias,
nós precisaremos de mais ou menos diligências. Ok? Vamos lá para o CPP. Nós temos lá umas menções às providências no Código de Processo Penal, mas, como disse para vocês, não é receita de bolo, não é sacramentado, até mesmo que a situação prática ela pode nos pedir muito mais ou muito menos providências. Mas olha lá, o que consta do artigo 6º? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 1. Dirigir-se ao local do fato, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada de peritos criminais. Então, isso aqui é facilmente entendível se a gente estiver falando, por exemplo, de um crime de homicídio, né? É tranquilo. 2. Apreender os objetos que estiverem em relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Então, no primeiro momento, o que interessa é a produção de prova pericial. E quando nós estamos falando aqui de objetos que têm relação com o fato, nós estamos falando, em especial, dos instrumentos utilizados no cometimento do delito. Por exemplo, uma arma de fogo utilizada no assassinato, uma faca utilizada, um facão utilizado numa lesão corporal, correto? Ferramenta utilizada para arrombar uma casa, todos são objetos que têm relação com o fato. Colher as provas que servirem ao esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Vejam vocês que são previsões bastante amplas. Ouvir o ofendido, né, a vítima. Ouvir o indiciado, com observância no que for possível do disposto no capítulo 3, título 7 deste livro, é o que diz respeito à oitiva em juízo. A ideia é que se adote, o tanto quanto for possível, na oitiva policial, se observe os mesmos dispositivos para a realização da oitiva em justiça. Correto? Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acareações. Esse negócio de acareação aqui, gente, isso é um negócio, muitas vezes é solicitado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público, dentre as diligências que eles requisitam, por vezes. Mas esse negócio aqui de acareação é uma providência realmente frustrante. Porque, na verdade, você tem duas pessoas que foram ouvidas. Uma que disse X a respeito do fato e outra que disse Y a respeito deste mesmo fato. Você coloca uma diante da outra para saber se elas confirmam ou alteram a sua versão. Quer dizer, você disse X, você disse Y, é isso mesmo? A que disse X fala, não, é isso mesmo. E a outra que falou Y fala, não, é isso mesmo. Então, assim, é uma providência prevista em lei, é uma providência, por vezes, solicitada pelo Ministério Público. Eu, particularmente, nunca realizo a acareação, porque, como estou falando para vocês, é muito frustrante. Na verdade, cada qual vai sustentar a versão que foi apresentada anteriormente, pronto. Teve uma única vez em que a acareação, eu adotei a acareação e realmente surtiu efeito, foi que estava tendo tinha um processo ali, um inquérito, em que o pessoal estava falsificando laudos médicos, estava falsificando receita, pegaram a senhora aqui, respeitada, a senhora professora Nani Montes, 50 anos, psiquiatra, começaram a falsificar laudos dela.
falsificava laudo, falsificava receita, falsificava atestado, falando que fulaninho tinha, e ela era perita do INSS também, falsificando tudo e falando que fulano tinha problema psiquiátrico, esquizofrenia, problema psiquiátrico de qualquer natureza. E com base nesses documentos, a pessoa tinha o indeferimento, na verdade, ela não atuando como perita, ela atuando como médica mesmo. O INSS indeferia a aposentadoria, né? A aposentadoria indeferia o benefício previdenciário, e aí a pessoa ingressava na justiça se valendo desses documentos que deveriam ter sido, que seriam produzidos por essa psiquiatra. Na verdade, não era, ela não tem nada a ver com o negócio. E o pessoal fez um negócio tão bem feito que até arrumar um papel envelhecido eles arrumaram. Você pegava assim, tinha um atestado, nós estamos em 2020, tinha um atestado, uma receita médica de 2000. Aí estava num papelzinho bem velho, entendeu? Pessoal tão maluco. E aí, o que acontece? O negócio teve um desdobramento todo, mas não vou nem entrar nos detalhes aqui, não. Mas, só para vocês terem, assim, uma situação em que eu achei interessante essa acareação. Chamei a senhorinha lá, a médica, botei a senhorinha lá dentro da minha sala e fui ouvir as supostas pessoas, né, que teriam consultado, que teriam sido pacientes dela, que teriam se tratado com ela, estava tratando com ela há 10, 15, 20 anos. Ok. Eu fui ouvir a pessoa. Você se tratou com a doutora fulana? Não, sim, claro. Tá certo. Onde é que é o consultório, doutora fulana? Uns sabiam, outros não sabiam. Falei, tá. Mas como é que era mesmo? Era assim, assado, não sei o quê. Deixava a pessoa bem à vontade para ela falar, contar a mentiraiada dela lá. Depois eu virava e falava assim, você conhece a senhora aqui? Não conheço não. Falei, prazer, doutora fulana. Então, foi a única situação em que eu adotei a careação e ela realmente surtiu efeito. Porque, de resto, é uma providência e é muito frustrante. Determinar se for o caso que se proceda a exame de corpo de delito ou quaisquer outras perícias, né? Quando o crime dê seu vestígio, necessariamente tem que ser feito perícia. Nós temos aí exame de corpo de delito em caso de lesão corporal, em caso de estupro, em caso de homicídio, né? Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer a juntada de sua folha de antecedentes. Sobre essa identificação datiloscópica nós vamos falar daqui a pouquinho. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar, social, condição econômica e estado de ânimo. Espera aí, só um pouquinho. Com licença, Pedro. Pode falar. Você falou para a gente no Penal 2 que a gente não pode se levar em conta antecedentes desde que não sejam reincidência, né? Ou seja, corrido e julgado. Né? E por que pede juntar a folha de antecedentes em um inquérito? Sim. Olha só, o que nós temos? Nós temos nós temos que considerar duas coisas. Primeira delas, o Código de Processo Penal ele é muito antigo, correto? O Código de Processo Penal ele é muito antigo. Mas, além disso, o que acontece? Nós não podemos considerar o que não seja condenação transitada em julgado para fins de reincidência, né? E processos não transitados em julgados, nós também não podemos considerá-los para fins de conduta social, são aquelas duas circunstâncias, antecedente e conduta social. Antecedente só se tiver sentença condenatória transitada em julgado. Conduta social, nós não podemos entender que
inquéritos ou processos em andamento configuram má conduta social. Ok? Só que o que nós temos que considerar? Existem algumas medidas cautelares que, por mais que elas possam não influenciar na pena, elas influenciam no deferimento dessas medidas. Essas cautelares que eu falei para vocês, de prisão preventiva, prisão temporária, interceptação, busca e apreensão, correto? Todas essas medidas cautelares, que não são condenação, que são todas voltadas para o processo, para elas, para o deferimento delas, essa folha de antecedente policial é importante. Para elas, essa folha de antecedente policial ela é importante. Compreende? Para fim de apenação, não. Para fins de aumento de pena, não. Eles não podem ser considerados. Para fins de aumento de pena, só sentença condenatória é transitada em julgado. Mas para fim de deferimento de medidas cautelar, influencia sim. Não, mas foi bom. Foi muito bom. Ótimo. Ficou bem claro. Sim. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, o nome do contrato e o contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, vejam vocês que tem determinada circunstância aqui, como essa, por exemplo, que podem não tem nada a ver com crime, né? Se você for pensar assim. Espera aí. O que interessa saber condição econômica da pessoa? O que interessa saber se ela tem filho, se ela não tem, se tem filho com deficiência? Interessa saber porque não é só botar no papel e falar, olha, meu filho, a partir de agora você está sendo investigado por homicídio. Não é só isso. Como eu acabei de dizer, nós temos medidas cautelares e, para fins de estabelecimento de medidas cautelares, essas informações aqui importam. Quando nós formos estudar prisão preventiva, por exemplo, nós tivemos, alguns anos atrás, nós tivemos uma reformulação da prisão preventiva, foram estabelecidas uma série de outras medidas que podem substituir a prisão preventiva. Dentre elas, o tão famoso uso de tornozeleira eletrônica. Então, informações como essas aqui são importantes para se saber, peraí, nós vamos deferir uma prisão preventiva para a pessoa, juiz, mas é uma pessoa que tem filho pequeno, tem filho que depende dela, ou então, ao invés da preventiva, vamos estabelecer outra medida cautelar. Essa informação aqui tem que estar documentada para o juiz. Correto? Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver alguma infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contraria a moralidade e a ordem pública. São todas providências que podem ser adotadas no inquérito policial, mas, como dito a vocês, não é nenhuma forma sacramental, porque nós temos vários crimes e nós temos crimes das mais diversas espécies. Ainda dentro de providência, gente, algumas coisas devem ser ditas. Olha lá. Primeira delas, busca domiciliar. Busca domiciliar é uma providência que pode ser realizada no curso do inquérito policial. A busca domiciliar, para que ela seja realizada no curso da investigação, em razão da inviolabilidade do domicílio, nós precisamos de, artigo 5º, 11, nós precisamos de autorização judicial. Nós precisamos de autorização judicial. Vamos lá, artigo 5º, 11. Aqui. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. No que diz respeito ao delito, que é o que nos importa, se estiver em caso de flagrante delito, pode-se penetrar na casa da pessoa a qualquer momento. Se estivermos falando de busca determinada por decisão judicial, a busca somente pode ser realizada durante o dia. Ok? Esse aqui é o tipo de procedimento, gente, falando em procedimentos de inquérito policial, esse aqui é o tipo da situação em que você só realiza quando você já está ali para encerrar o procedimento. Porque não raro a busca e apreensão ou houve o deferimento da prisão temporária simultaneamente, ou até mesmo a prisão preventiva, ou, não sendo o caso de deferimento, a pessoa já é intimada, essa é uma boa prática, passe a busca e apreensão na residência da pessoa e imediatamente a pessoa já é intimada para comparecer o quanto antes na polícia. Basta simplesmente um tempinho para se fazer uma análise do que foi apreendido. Correto? Então, não raro essa providência determinada judicialmente, busca e apreensão, ela está casada com uma prisão temporária ou prisão preventiva. Com licença, Pedro. Você falou que em flagrante não há necessário da autorização judicial, né? Não. Se estiver em flagrante delito. E tem dependência da hora? Em flagrante delito você pode entrar a qualquer hora ou tem que respeitar o dia? Qualquer hora. Flagrante delito pode ser em qualquer hora. Okay. Olha lá, se a gente olhar lá. A casa é vasilha inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É por isso que toda vez que nós temos deflagração de operação, sempre é 6 horas da manhã. É durante o dia, no princípio do dia. Agora, o flagrante não. O flagrante delito, a polícia pode entrar na residência a qualquer momento. A qualquer momento. Aqui só tem um problema, né? Qual é o problema aqui do flagrante delito? É que, na verdade, o flagrante, o delito tem que estar ocorrendo. Porque se a polícia entra dentro da residência da pessoa contra a vontade dela, sob o fundamento de que lá está ocorrendo um crime e esse crime não está ocorrendo, configura abuso de autoridade. Correto? Mas em flagrante delito você não pode entrar quando a polícia tem suspeita que os instrumentos e os meios usados no crime estão presentes na casa? Mas aí não é flagrante delito. Aí nós precisamos da ocorrência do crime dentro da residência. Correto? Pois é, mas imaginemos o seguinte, que você encontra um meliante, sei lá, roubando uma casa. Soltando uma casa, o cara pula um muro, casca fora e entra dentro da casa dele. Né? Ele levou consigo o pé de cabra que ele estava arrombando a porta. Não, aí é ótimo. Nós estamos diante de um flagrante delito, você vai entrar lá para prendê-lo. Isso. Tranquilo. Isso é flagrante delito, né? Você pode entrar na casa dele e aí você pode efetuar a busca. A polícia vai entrar lá para prendê-lo. Tranquilo. E pode fazer a busca, porque e aí encontra o pé de cabra, por exemplo. Tranquilo. Isso aí, tranquilo. Esse Obrigado. negócio é um negócio não tão sério. Olha só para você ver. Uma vez que nós fomos numa busca e apreensão, coisa besta, bobagem, rádio pirata. No levantamento lá, a Anatel fez o levantamento errado. Tinha uma busca e apreensão para uma residência e a Anatel chegou e levou em consideração a antena. E a antena estava no limite das duas residências.
Só que a rádio, na verdade, funcionava na residência ao lado. Não naquela, a Anatel fez um levantamento errado, nós obtivemos mandado de busca e apreensão para aquela residência, para a residência de número 10, mas, na verdade, a rádio funcionava na residência de número 11. Só que o que acontece? Tínhamos mandado de busca para de número 10. Nós tinha antena lá, tinha tudo certinho. Qual era o problema? A rádio não estava em funcionamento. A rádio já estava parada. Se a rádio estava parada, não tinha flagrante delito. Se não tinha flagrante delito, a gente não podia entrar. O levantamento foi feito errado. Porque possuir ter os equipamentos não configura o delito. A rádio tinha que estar em funcionamento. Correto? Se não está em flagrante delito, se eu entro lá sem estar em flagrante delito, eu estou cometendo crime de abuso de autoridade. Eu não tinha mandado de busca para de número 11, eu tinha mandado de busca para de número 10, que era errada. Entendi. Busca pessoal é uma outra providência que pode ser realizado dentro no curso, e aqui é não só no curso do inquérito policial, mas também em situações em que configura, a lei fala em suspeitas, não é claro no estabelecimento do que vem a ser essas suspeitas. Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, nós não precisamos de mandado para fazer busca pessoal, precisamos de busca residencial. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Então, a busca pessoal, ela independe de mandado, ela é uma providência também a ser adotada no curso de uma investigação ou não. Aqui no curso de investigação, o que interessa? É quando é realizado busca domiciliar. Quando é realizado busca domiciliar, sempre é conveniente, né? Se realize busca pessoal também, porque, na verdade, pode não parecer, mas na realização de uma busca domiciliar, pode ser uma situação muito tranquila, mas também pode ser uma situação muito tensa. Você está dentro da casa da pessoa, por vezes, você está na frente da pessoa, na frente dos filhos da pessoa, correto? E você está ali para fazer uma busca domiciliar, então convém realmente, até mesmo para você se resguardar da sua segurança, a polícia, que seja feita uma busca pessoal, até mesmo para não se adotar medidas, eventualmente medidas mais drásticas, porque você não sabe a reação da pessoa. Por exemplo, quando você vai realizar uma busca domiciliar, a última coisa que você avisa é que também tem um mandado de prisão para a pessoa. Então, você realiza a busca todinha, só no final você avisa, você informa que também tem um mandado de prisão. Então, você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Daí, a importância de se realizar essa busca pessoal, para garantir a própria pessoa e para se garantir. É também uma providência que pode ser realizada, e aí eu falo que não só na execução da medida de busca domiciliar, mas como diz aqui o 244, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de arma ou de objetos que constituam corpo de delito. Tiver a pessoa em situação suspeita. Isso é de um subjetivismo tremendo, né? Mas não seria bobagem da nossa parte pensar que o legislador
teria que discriminar em lei todas as situações em que a pessoa se encontra em uma situação suspeita, uma situação passível de ser abordada pela polícia. Né? Seria humanamente impossível você regulamentar tudo isso em lei. É uma análise subjetiva mesmo, se não estivermos falando de flagrante delito. Aqui, gente, busca realizada em escritório de advocacia. Os advogados, para o exercício da sua atividade, no exercício da sua atividade, eles têm deferido uma série de privilégios, eles têm uma série de direitos no exercício da sua função que não são aplicáveis a outras classes profissionais. O Estatuto da OAB, a Lei 8906, ela traz algumas observações quanto à realização de busca em escritório de advocacia. Não, essa busca ela não pode ser realizada da mesma maneira, por exemplo, que seria realizado em um escritório de contabilidade ou em um consultório médico. Vamos lá na 8906, que vocês vão ver. Estatuto da OAB. Artigo 7º, inciso 2. Artigo 7º. São direitos do advogado. Inciso 2. A inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, a inviolabilidade não só de seus escritórios, mas também instrumentos de trabalho, correto? Temos a previsão dessa inviolabilidade para o advogado. E no que diz respeito a essa inviolabilidade, os parágrafos 6º e 7º trazem informação de como se dá, trazem informação de como ocorre essa inviolabilidade se nós estamos falando de escritório de advocacia. Parágrafo 6º e parágrafo 7º. Aqui. Sétimo. Aqui. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 deste artigo, é a inviolabilidade que nós falamos aqui do escritório, de suas correspondências, de suas comunicações, em decisão motivada, expedindo o mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Esse mandado tem que indicar exatamente o que vai se buscar no escritório de advocacia, a ser cumprido na presença de representante da OAB, ou seja, nós temos que ter um representante lá, ainda que esteja presente o próprio advogado, dono do escritório, se faz necessário um representante da OAB. Nós temos, olha, eu não tenho certeza como se chama, se é diretor de prerrogativas da ordem, eu acho que é isso. É uma função estabelecida pela própria OAB, que é quem acompanha situações dessa natureza. Sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Então, o que diz respeito a informações de clientes, a essas a polícia não pode ter acesso.
exceto, e aqui nós temos a exceção, a ressalva constante do parágrafo 6º desse artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Então, se os documentos, via de regra, pode ser objeto de busca? Pode. Porém, nós precisamos de uma decisão fundamentada e a decisão tem que indicar exatamente o que vai se buscar. Via de regra, não pode ter acesso a documentos, mídias ou objetos pertencentes a clientes do advogado, exceto se esse cliente estiver sendo investigado como participante aí na qualidade de partícipe ou coautor de crime em investigação. Correto? Então, vocês vejam que o escritório de advocacia, como eu disse para vocês, o advogado ele tem algumas outras proteções, além das deferidas para os profissionais em geral. Por fim, gente, ainda falando de providências, nós temos algumas particularidades que foram estabelecidas na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340. Quando nós estamos diante de investigação de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha ela estabeleceu algumas providências que devem ser observadas pela autoridade policial. Providências específicas em razão de se tratar de crime de violência contra a mulher. Inclusive, há uma recomendação de que a providência, em sendo possível, que os envolvidos nessa apuração, delegado, investigador, escrivão, perito, preferencialmente que sejam mulheres. Há uma recomendação nesse sentido. Em sendo possível, né, gente? Olha lá. Providências específicas de investigação policial quando se trata de violência contra a mulher. Artigo 11, incisos 1 a 5. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica ou familiar, a autoridade policial deverá, dentre outras providências, garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Judiciário, é mesmo para decretação das medidas protetivas, né? Encaminhar a ofendida ao hospital ou a posto de saúde ou ao Instituto Médico Legal, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Vocês vejam que em determinadas situações a mulher ela se encontra sempre em situação de maior vulnerabilidade do que se estivéssemos diante de uma vítima de violência, um homem. Por isso que nós temos aí a adoção dessas medidas que são voltadas mais para a proteção. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. 5. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária, para eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. São particularidades em razão da maior vulnerabilidade da mulher em crimes de violência, em crimes aí referidos, né, na Maria da Penha. Crimes referidos na Maria da Penha. Nós ainda temos aí como providência, no artigo 12, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos
sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Ouvir a ofendida, lavrar boletim de ocorrência e tomar representação a termo, se apresentada, colher as provas que servirem para esclarecimento de fatos e circunstâncias, remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Todos são providências voltadas à maior proteção. Determinar que se proceda a exame de corpo de delito na ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Ouvir o agressor e testemunhas. Ordenar a identificação do ofensor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Olha aí quem acabou de perguntar. Veja que é uma determinação clara, né? É uma determinação clara no sentido de que, aqui na Maria da Penha, que seja informado o registro de outras ocorrências policiais contra a pessoa. Pode servir de fundamento para aumento de pena, para apenação? Não, não pode servir de fundamento para apenação. Porém, quando vocês estudarem a Lei Maria da Penha, vocês vão ver que nós temos várias medidas protetivas. A depender da quantidade de registro de ocorrências que a pessoa possua, ou a depender da natureza dessas ocorrências, o juiz pode determinar uma ou outra medida protetiva. Correto? O processo, mais uma vez, inquérito e processo, nós temos medidas cautelares que, para elas, essas informações importam. Algum questionamento aí acerca das providências, gente? Não? Não, Bruto. Vamos lá. Vamos falar aqui, então, vamos dar sequência. Falando de indiciamento. Indiciamento. Esse conceito de indiciamento é do Fernando Capês. Indiciamento é a declaração do, até então, mero suspeito como sendo provável autor do fato infringente da norma penal. Deve ou deveria resultar de concreta convergência de sinais que atribuam a provável autoria do crime a determinado ou determinados suspeitos. Mais uma vez, é a declaração do, até então, mero suspeito como sendo o provável autor do fato infringente da norma penal. Deve ou deveria resultar de concreta convergência de sinais que atribuam a provável autoria do crime a determinado ou determinados suspeitos. Olha só, gente, vamos lá. Nós podemos dizer que nós temos 3 momentos distintos na responsabilização penal, a depender do ator que exerce a função estatal. Se nós estamos falando de polícia, o encerramento do inquérito policial, entendendo a autoridade policial que a pessoa tem responsabilidade, ela faz o indiciamento. Indiciamento é atribuir indícios a alguém. Você teve um curso todo de uma investigação, você teve a tramitação de toda uma investigação, a princípio você tinha um suspeito, levantou-se provas, fez perícia, juntou documento, ouviu testemunha, ouviu a vítima, ouviu o suspeito, e depois de levantadas todas as provas entendidas como cabíveis, a autoridade policial chega à conclusão que, de fato, aquele que a princípio era suspeito, há indícios suficientes de que o crime ocorreu e há indícios suficientes de que esta é a pessoa responsável. Por isso, eu vou indiciá-lo. Eu vou atribuir indícios a ele. Essa é a responsabilização que se dá no âmbito policial. E por que eu falei com vocês de 3 momentos?
Nós temos um primeiro momento que é realizado pelo delegado de polícia, em que ele faz o indiciamento. Nós temos um segundo momento em que atua o Ministério Público. O Ministério Público propõe a ação penal por meio da denúncia. E nós temos o terceiro momento em que o juiz sentencia. A depender do momento da responsabilização penal, nós sempre temos que trabalhar com um grau maior de certeza. Para o indiciamento, bastam indícios, para que se atribua a responsabilidade a alguém no âmbito policial. Já para a denúncia, nós precisamos, os elementos que serviram para o indiciamento, eles devem ser robustos o suficiente para fundamentar a propositura da ação penal. Eu sempre converso com os colegas e digo, nós temos que produzir, para nossa responsabilização, para nós responsabilizarmos uma pessoa, bastam indícios. Eu não preciso de prova irrefutável, eu não preciso de prova contundente para ser responsabilizado no âmbito policial, bastam indícios. Porém, nós temos que produzir prova suficiente para condenação. Por que nós temos que produzir prova suficiente para condenação? Porque na justiça nada se inova. Muito pouco se inova na justiça. A polícia militar que atua naquele primeiro momento é ela que está mais próximo do fato. A polícia judiciária, civil e federal, nós estamos mais próximos da reconstituição da justiça, da verdade. Menos próximos do que a polícia militar ou a polícia rodoviária federal, óbvio. O Ministério Público está mais longe ainda e o juiz está mais longe ainda. Então, o que se produzir aqui atrás é o que vai determinar lá na frente se a pessoa vai ser ou não condenada. Por mais que as provas tenham que ser feitas, né? Elas têm que ser ratificadas sob o contraditório. Vai ter que ser dada a oportunidade à defesa de se manifestar acerca delas, vai ser dada a oportunidade à defesa de fazer prova contrária, mas as provas têm que ser levantadas neste primeiro momento. Porque, como eu estou falando com você, a gente trabalha com graus de certeza. Eu preciso de um grau de certeza X para indiciar. O Ministério Público, no entender dele, ele precisa de um grau de certeza 2x para indiciar, para denunciar. Ele precisa de um grau de certeza 3x para, ao final da instrução processual, ele pedir a condenação. E o juiz precisa de um grau de certeza 4x para efetivamente sentenciar e condenar uma pessoa. Então, nós trabalhamos com graus de certeza. O indiciamento é a atribuição de responsabilidade a uma pessoa por parte do delegado de polícia, e para que ele faça esse indiciamento, conforme consta do próprio nome, bastam indícios. Indícios de quê? Indícios de materialidade e autoria. Se bem que nós precisamos, na verdade, de indícios de autoria, porque para materialidade nós precisamos ter um mínimo de certeza. Nós precisamos ter um mínimo de certeza de que o crime efetivamente ocorreu. Nós não precisamos de ter certeza absoluta de que foi aquela pessoa que cometeu o delito. Para fim de indiciamento, não. Mas nós precisamos de ter certeza da ocorrência do delito. Toda vez que nós vamos responsabilizar uma pessoa criminalmente, nós precisamos provar materialidade e autoria. Materialidade é que o crime efetivamente ocorreu. A autoria é que a pessoa que está sob investigação ou sendo processada é a responsável. Ok? Quando se fala em indiciamento, gente, algumas observações devem ser feitas. Observações constitucionais e no próprio CPP. Vamos lá na Constituição Federal. Artigo 5º, 63.
Aqui. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Olha só, para efeito de investigação policial, para efeito de inquérito policial, nós temos duas situações, né? Você pode estar diante de uma pessoa que foi presa em flagrante, você pode estar diante de uma pessoa presa temporariamente ou presa preventivamente, ou você pode estar diante de uma pessoa que está sendo investigada, porém está solta. Em qualquer destas situações, é importante se dizer, em qualquer dessas situações, em todas elas, a pessoa tem o direito de permanecer em silêncio. Não é somente o preso, não. Qualquer um que estiver sendo investigado, mesmo solto, ele tem o direito de permanecer calado. Ele não é obrigado a produzir provas contra si. Se ele simplesmente quiser não se manifestar a respeito dos fatos, ele não precisa. Esteja ele solto, esteja ele preso preventivamente, seja ele preso por qualquer outro motivo. Correto? Aí, olha só, no que diz respeito à assistência de advogado, para a pessoa ser ouvida no âmbito policial, a presença do advogado, ela é dispensável. Nem mesmo aquele que está preso, que foi preso em flagrante, ele pode se fazer acompanhado de advogado. Ele pode se fazer acompanhado de advogado. Mas o advogado ele não é indispensável na oitiva de réu, de investigado, perdão. Seja ele investigado preso, seja ele investigado solto. O advogado ele não é indispensável. Nós temos, sim, conforme estabelece o artigo 306, quando a pessoa for presa em flagrante, o juiz ele deve ser informado dentro de 24 horas. O juiz é informado e aquele que não tiver acompanhado de advogado, não indicar advogado, tem que ser acionado a Defensoria Pública. Olha lá para vocês verem. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, quando se prende a pessoa em flagrante, ou mesmo preventivamente, temporariamente, deve ser informado imediatamente ao juiz, ao MP, à família do preso ou à pessoa que ele indicar. Correto? Óbvio que se ele não indicar nem a família, se ele não indicar para quem comunicar, não tem como ser comunicado. Mas é obrigação da polícia informar ao juiz e ao Ministério Público. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Então, sempre é encaminhado, sempre que se faz a prisão em flagrante de uma pessoa, dentro de 24 horas tem que encaminhar o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a defensoria. Então, dentro de 24 horas, sendo a pessoa presa em flagrante, você tem que encaminhar uma cópia integral do flagrante para o juiz e outra cópia para a defensoria, para a Defensoria Pública. Correto? Licença, Pedro. Não. Isso é o mundo real? É o mundo real. Isso é o mundo real. Se a polícia não comprovar, inclusive o que aconteceu? Já aconteceu comigo. Infelizmente, a Defensoria Pública estava inacessível, os telefones informados por ela estavam inacessíveis. Na época, isso tinha muito tempo, ainda era por fax ainda.
estava inacessível, eu não consegui fazer prova de que estava tentando fazer contato com a defensoria, né? Não tinha como, porque eu não atendia telefone. O juiz relaxou o flagrante, a pessoa que eu havia atendido no flagrante. Se não encaminhar, hoje tudo é por e-mail, é tranquilo. Se não fizer essa informação para o juiz, para o Ministério Público e para a defensoria, ou se a pessoa tiver indicado alguém da família e essa informação também não foi passada, o flagrante ele é relaxado. Aqui não tem dúvida. Agora, outra situação, o pessoal brinca muito que é assim, ó. Eu fazia faculdade, o professor meu falava assim, olha, vocês têm que entender assim, ó. Prazo para o advogado fazer isso, 24 horas. Prazo para o delegado fazer isso, 24 horas. Prazo para juiz, não tem. Prazo para MP, não tem. Por que eu estou falando isso para vocês? Se estourar as 24 horas aqui de comunicação para juiz, a prisão em flagrante é relaxada, ok? Mas nem sempre a audiência de custódia, nós vamos estudar a audiência de custódia, nem sempre ela é realizada no prazo estabelecido em lei. Nem sempre ela é realizada no prazo, e nem por isso. Correto? Mas no que diz respeito especificamente aqui da pergunta de você, informação ao juiz, ao MP, à família e à defensoria, é feito sim. Tem como não fazer, não. Na Justiça Federal, né, eu trabalho com a Justiça Federal, na Justiça Federal relaxa o flagrante imediatamente, libera a pessoa tranquilamente. Quer nem saber, pode estar claro, pode estar evidente, as provas contra ela podem ser, assim, as mais contundentes possíveis, libera ela do mesmo jeitinho. Ok, obrigado, Pedro. Por nada. Vamos aqui. Ah, sim. Uma outra circunstância que foi dito, quando nós falamos lá do CPP, da identificação datiloscópica. Olha lá, artigo 5º, 58 da Constituição Federal. Identificação fotográfica e identificação datiloscópica. 58. Aqui. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, via de regra, aquele que possui documento, aquele que é identificado civilmente, nós vamos ver aqui que tem a carteira de trabalho, carteira de motorista, RG, que tenha um documento que o identifique no momento da sua prisão, ele não pode ser submetido à identificação datiloscópica. Não pode ser colhidas as digitais dele, exceto em algumas hipóteses previstas em lei. Onde é que estão essas hipóteses? Essas hipóteses estão lá na Lei de Identificação Civil, Lei 12.037. Dá uma olhadinha nela aqui. 12.037. Olha lá. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nessa lei. Quem é que está civilmente identificado? Como é que se considera civilmente identificado? Aquele que tiver quaisquer desses documentos aqui, ó. Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, né? Carteira da OAB, carteira do CRM, enfim, passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento público que permita a identificação do indiciado, como, por exemplo, a CNH. Correto? Se a pessoa, no ato da sua prisão, não estiver portando documentos, ela pode, e os documentos de identificação, a título de exemplo, são esses aqui, ela vai poder ser submetida à identificação datiloscópica.
E tem algumas situações que, mesmo possuindo esse documento, ele pode ser submetido em algumas situações específicas. Olha lá. Embora apresentando o documento de identificação, poderá recorrer à identificação criminal quando? Quando o documento apresentar rasura, quando o documento apresentado for insuficiente para identificar a pessoa, quando identificado portar documentos de identidade distintos, se a pessoa tiver mais de um documento, correto? Se a identificação criminal for essencial às investigações policiais, nós podemos estar diante de um crime em que as digitais sejam interessantes para efeito de prova mesmo do fato, né? Se tiver sido preservado o local do crime, por exemplo, no caso ou mesmo no caso de homicídio, crime de qualquer natureza, em que a pessoa entrou no ambiente, a pessoa teve contato com vidro, com janela, com porta, de repente, para fins de prova, para fins de investigação, pode-se colher as digitais, por mais que a pessoa seja civilmente identificada. Se a pessoa já tiver em seus registros policiais outros nomes, e se o estado de conservação do documento estiver muito ruim. Correto, gente? Então, via de regra, apenas em casos excepcionais, pode-se proceder à identificação criminal da pessoa. Apenas em casos excepcionais. Ou se a pessoa não portar documentos, ou, mesmo portando documentos, em qualquer dessas situações aqui do parágrafo 3º, eu estou fazendo referência a isso por quê, gente? Porque nós estamos falando de providências de inquérito policial. Providências que podem ser adotadas no inquérito policial. Está lá na lei, a lei que estabelece essa identificação, consta lá ela lá em cima, ela dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado. Correto? Vamos lá. Prazo de encerramento, gente. Prazo e encerramento de inquérito policial. O Código de Processo Penal é muito claro a esse respeito. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contando o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então, nós temos o prazo aqui estabelecido. Se a pessoa estiver solta, o inquérito tem que ser concluído em 10 dias. Perdão, em 30 dias. Se a pessoa estiver presa, o inquérito policial tem que ser concluído em 10 dias. Este prazo, o prazo aqui, que é efetivamente respeitado, até mesmo em razão do grande volume de serviço, é apenas este prazo de réu preso. Num caso de réu preso, se forem estourados esses prazos de 10 dias, para os crimes em geral, alguns crimes têm um prazo maior, mas se for estourado este prazo aqui para a conclusão do inquérito, a pessoa é colocada em liberdade. Esse outro prazo de 30 dias aqui, não. Esse prazo aqui dificilmente se conclui a investigação. E aí, como é que nós temos o controle? É o tão batido controle do Ministério Público sobre a polícia. Encerrados os 30 dias, você tem que encaminhar o inquérito para o Ministério Público, pedindo o prazo e indicando o que falta você fazer. Digo, você, polícia. A polícia tem que encaminhar para o Ministério Público o inquérito, pedindo prazo e indicando quais são as diligências que estão faltando para justificar a devolução do inquérito para a polícia. E isso, uma das atribuições do Ministério Público, está lá no 129 da Constituição Federal, é exercer o controle externo da atividade policial. Este é um controle.
né? Nós sabemos que a demanda de serviço é muito grande, nós sabemos que alguns casos são muito complexos, alguns casos exigem perícias complexas, em função disso, os 30 dias são insuficientes. De toda forma, ainda que não se conclua, sempre tem que ir se solicitando prazo ao MP, e neste prazo, para o prazo ser deferido, você tem que indicar qual a diligência faltante. Na conclusão do inquérito, será feito um relatório de tudo que tiver sido apurado, que será enviado ao juiz competente. Então, no encerramento do inquérito, é feito um relatório indicando tudo o que foi realizado. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Na verdade, no relatório, gente, você faz um apanhado geral do inquérito policial. No relatório, você faz um apanhado geral. O indiciamento, a responsabilização, o indiciamento, ele antecede o inquérito, na verdade. Ele antecede o relatório. Vocês viram que eu coloquei eu expus a matéria aqui de forma ordenada. O indiciamento, ele antecede o relatório. O delegado policial fez todo o apurado, todas as provas que ele entendeu como necessárias, tendo feitas todas as diligências, ao final, ele concluiu que aquela pessoa é responsável e a indicia. Ponto. Após esse indiciamento, nós vamos para a elaboração do relatório. Eu, particularmente, gosto de trabalhar dessa forma, porque, como eu disse para vocês, o inquérito ele não apresenta uma regulamentação sacramental. Por quê? Porque depois de levantadas todas as provas, você já tem uma ideia formada a respeito dos fatos, quando a pessoa chega e senta ali na sua frente, o investigado. E por que eu não o indicio? Eu vou estar habilitado para questioná-lo a respeito de tudo que for do meu interesse. E por que eu não o indicio previamente? Porque ele pode me trazer elementos. Ele não está ali como indiciado, mas ele está como suspeito. E estando como suspeito, ele tem direito de permanecer em silêncio. Porém, ele não permanecendo em silêncio e me trazendo elementos indicativos de que o crime não ocorreu ou que outra pessoa é responsável, eu vou atrás desses elementos que ele me indicou. Correto? E após feito esses levantamentos que ele me indicou, aí sim, eu vou sentar, visualizar todo o inquérito e falar, não, as alegações que ele trouxe são infundadas. Ele realmente é o responsável, eu vou indiciá-lo. Ou então, as alegações que ele trouxe são fundadas. Eu vou relatar o inquérito sem fazer o indiciamento. Ok? No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Qual é esse propósito? O propósito aqui é, caso o juiz ou o Ministério Público entendam que essa pessoa, apesar de não ter sido ouvida, que essa pessoa seria interessante ouvi-la no processo, apesar dela não ter sido ouvida no inquérito, seria interessante ouvi-la no processo, então deve ser mencionado o local onde ela pode ser encontrada para fins de intimação. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Olha, gente, eu disse para vocês, o Código de Processo Penal ele tem algumas coisas realmente que estão ultrapassadas. Essa tramitação aqui, hoje, ela não é realizada mais entre juiz e polícia. Ela é realizada entre Ministério Público e polícia. Nós temos um primeiro momento
em que você encaminha o inquérito policial para que ele seja registrado na justiça, para que seja registrada a existência dele, que é a investigação. A partir daí, a tramitação faz-se apenas entre Ministério Público e polícia. É polícia pedindo prazo para Ministério Público, é Ministério Público requisitando diligência, não temos mais a interferência do juiz na condução da investigação. Apenas no primeiro momento para se fazer o registro. O juiz ele só vai voltar a atuar no inquérito policial se tiver representação por alguma medida cautelar. Se fosse representado no curso da instrução, obteve-se provas suficientes, e aí vai se pedir uma prisão preventiva ou temporária, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica. Aí sim, o juiz é novamente chamado para atuar dentro do inquérito, porque essas medidas são medidas que necessariamente têm que ter autorização judicial. A lei, o pacote anticrime, gente, ele fez uma alteração interessante no que diz respeito ao arquivamento do inquérito policial. Antes, como era? Antes era assim. Bom, antes de mais nada, delegado de polícia não pode arquivar inquérito policial. Correto? Uma vez iniciado o inquérito policial, ele não pode arquivá-lo. Ele pode relatá-lo ao final, sem indiciamento. Ele pode fazer toda a investigação e, ao final, concluir ou que o crime não ocorreu, ou que o crime ocorreu, mas, por qualquer motivo, a punibilidade está extinta, ou que o crime ocorreu, mas não conseguiu se identificar o autor. Ele pode concluir o inquérito sem indiciar por vários motivos. Porém, ele não pode arquivar o inquérito. Faz-se o relatório, como eu disse para vocês, é posterior ao indiciamento, faz-se o relatório e encaminha-se o inquérito para o Ministério Público. O único que pode solicitar o arquivamento é o Ministério Público, se estivermos falando de uma ação penal pública. Quem pode solicitar o arquivamento é o Ministério Público. Se estivermos falando de uma ação penal privada, o que vai acontecer? O inquérito ele é encaminhado para a Justiça e fica lá à disposição do ofendido, caso o ofendido queira propor a ação penal, por meio da queixa. Com licença, Pedro. Pois não. Então, quem pode arquivar é só o juiz. O MP pode solicitar. E o inquérito policial, o delegado, nem isso. Ele tem que mandar o inquérito para o MP, não indiciando ou não indicando ninguém. É isso? Exatamente. A polícia não pode dispor de um inquérito policial, não. Ela tem que concluir. Ele tem a liberdade de entendimento. Ele tem a liberdade de entendimento no sentido de indicia ou não indicia. Ele não pode arquivar. Um inquérito jamais pode morrer na polícia. Ele tem que ser dado, necessariamente, tem que ser dado seguimento a ele. Ele tem que ir para o Ministério Público. Olha lá como consta do 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Olha só, quem homologa o arquivamento de inquérito policial, antes nós tínhamos essa intromissão do juiz aqui no arquivamento. Hoje nós não temos mais, porque, na verdade, o Ministério Público, aquele que recebeu, o promotor de justiça ou o procurador da República que recebeu o inquérito,
Se ele entender que não se trata de um delito, se ele entender que a punibilidade está extinta, se ele entender que não tem prova suficiente para propor a ação, ele pede o arquivamento do inquérito policial. Solicitado, ele se manifesta pelo arquivamento, né? Manifestando-se pelo arquivamento, olha isso aqui é determinação nova do pacote anticrime. Manifestado pelo arquivamento, ele vai ter que comunicar este arquivamento à vítima, ao investigado, à polícia, correto? E encaminhará os autos para instância de revisão ministerial. O que quer isso dizer? Nós temos um órgão superior dentro do próprio Ministério Público. Esse órgão superior dentro do próprio Ministério Público, o arquivamento ele só vai surtir efeito se esse órgão superior do Ministério Público concordar com o arquivamento. O promotor que tem atribuição para tanto vai se manifestar, ele vai se manifestar pelo arquivamento. Mais uma vez, a autoridade policial não arquiva, ele se manifesta pelo arquivamento, ele informa a vítima este arquivamento, informa o investigado, informa a autoridade policial e encaminha o inquérito para uma instância superior do próprio Ministério Público. Para quê? Para que este órgão superior concorde ou discorde do arquivamento. Se ele discordar, ele vai encaminhar o inquérito para outro promotor. Se ele concordar, não tem nada a se fazer. Se ele concordar, quero dizer, não tem nada a se fazer, não. Há apenas mais uma possibilidade de recurso por parte da vítima. Olha aqui para vocês verem. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão de instância competente do órgão do Ministério Público, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Mais uma vez, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Olha lá, gente, vamos pensar comigo. O Ministério Público recebeu o inquérito policial e o promotor ou procurador da República manifestou-se pelo arquivamento, ok? Manifestando-se pelo arquivamento, ele vai informar o investigado, a vítima, a polícia. Ele vai informar a vítima, o investigado, a polícia e necessariamente vai encaminhar esse inquérito para um órgão de revisão do próprio MP. Não é da Justiça, não. É do próprio MP, um órgão superior. Este órgão superior, como disse para vocês, vai homologar este arquivamento ou vai insistir que não, peraí, não, está errado, aqui não tem que arquivar, não. Aqui a ação tem que dar sequência. Se tem que dar sequência, nomeia outro promotor de justiça, porque o promotor não pode ir contra o seu entendimento. Ele tem o direito de não ir contra o seu entendimento. Correto? Agora, homologando este órgão superior, ainda existe a possibilidade de uma terceira análise. E é dessa terceira análise que está falando o parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Ou seja, nós estamos aí diante de uma terceira, digamos, instância, um terceiro órgão dentro do Ministério Público que avaliará se o inquérito realmente tem que ser arquivado ou não. Se a vítima não se manifestar, nós teremos apenas uma dupla análise, pelo próprio promotor que manifestou-se pelo arquivamento e pelo órgão superior que tem que homologar esse arquivamento. Ponto. Se a vítima ou seu representante não concordar com este arquivamento,
que já foi analisado aí por dois representantes do Ministério Público, né? O promotor e o órgão superior, aí nós temos uma terceira análise. Se nessa terceira análise se concluir pelo arquivamento, não há nada a se fazer. Por que não há nada a se fazer? Não há nada a se fazer porque o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Se ele entender que não é caso de procuração, não é caso de procuração e ponto. Mas nós vamos ter aí, nesse último caso que eu informei para vocês, a manifestação de três manifestações dentro do MP pelo arquivamento. Ok? Opa. Vamos lá. Aqui. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a representação judicial. Aqui, se o crime foi praticado contra a União, Estados ou municípios, quem é que pode provocar essa terceira instância do Ministério Público para analisar o arquivamento? É o chefe do órgão que representa judicialmente a União, Estado e município. Se nós formos pensar em município, é o procurador do município. É o procurador do município que tem titularidade para solicitar essa revisão. Em caso de duplo, né? Em caso de dupla manifestação, em que já haja uma dupla manifestação do Ministério Público. E, por fim, gente, só para fecharmos aqui, eu até encaminhei para vocês uma matéria a respeito, não sei se vocês chegaram a ler, a respeito da investigação feita pelo Ministério Público, investigação feita direto pelo Ministério Público. Olha só, muito se discute se o Ministério Público pode ou não pode, muito já se discutiu. Hoje a Justiça, o Supremo se manifestou a respeito, o Ministério Público pode sim investigar. Havia uma briga tanto por parte da polícia quanto por parte da própria OAB, no sentido de que o MP não pudesse proceder à investigação criminal, né, por falta de previsão legal, por falta de previsão constitucional. Só que, na verdade, ele conseguiu sim, na Justiça, houve o reconhecimento, nós temos normativos nas leis orgânicas que estabelecem essa previsão de que o MP pode investigar. O grande problema que há na investigação do Ministério Público é aquele que estava no artigo que eu encaminhei para vocês. Como eu disse há pouco, se eu não concluo o inquérito dentro do prazo, eu tenho que pedir prazo para o Ministério Público, ele vai me deferir prazo para eu continuar a investigação, e eu tenho que indicar para que eu estou querendo mais prazo, eu tenho que indicar diligência. Não dá para eu cozinhar o inquérito. Já no MP, não tem controle nenhum. Não há quem controle as investigações do Ministério Público. Falta regulamentação que não sejam os normativos próprios deles. Nós não temos a previsão disso no CPP, por exemplo. Correto? Daí o problema de se deferir a investigação ao Ministério Público no sentido de um poder sem limites. Afora aquelas situações que necessariamente precisam de decisão judicial, como busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, outras diligências, as diligências que não precisam de manifestação judicial, quando feitas por uma investigação conduzida pelo Ministério Público, não há nenhum controle sobre elas. Daí o porquê
de que muitas pessoas se posicionam de maneira contrária. O que nós temos, gente, se você olhar as atribuições do MP lá na Constituição Federal, você vai ver que não cabe, na verdade, nem caberia questionamento se ele pode ou não pode investigar diretamente. Olha lá, ó, 13678. Vou só mostrar aqui para vocês a atribuição do Ministério Público Federal na Constituição. De qual lei, professor, esse artigo 129 aí? 129 é da Constituição Federal. Ah, tá. As atribuições do Ministério Público. Aqui, ó. 129. Promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. Quem tem poder para promover a ação, para propor uma ação penal, que é muito mais grave do que ser investigado, você imagina, é aquela ideia, quem pode mais, pode menos. Se ele pode propor uma ação penal contra a pessoa, por que não pode investigá-lo? Inciso 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. O MP ele tem titularidade constitucionalmente previsto para promover o inquérito civil. O inquérito civil é uma investigação. Só que ela é uma investigação que não tem por propósito responsabilização penal. O inquérito civil tem por propósito responsabilização na ação civil pública. E nós estamos diante de situação de improbidades, situações voltadas para a proteção, como consta aqui, do meio ambiente, correto? Então, ele já tem constitucionalmente previsto o poder de promover investigação voltada para a responsabilidade civil. Ok? Outras atribuições do Ministério Público, 678. 6. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações, documentos, para instruí-los na forma de lei complementar respectiva. 7. Exercer o controle externo da atividade policial. Imagina, se ele pode controlar a atividade da polícia, por que ele não poderia investigar? 8. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais. Ele não só pode requisitar a instauração de um inquérito, como também pode requisitar diligências dentro do inquérito. Então, diante da amplitude desses poderes do Ministério Público, é que se diz que ele pode sim promover a investigação criminal. Ele pode sim promover a investigação criminal. A questão central dessa investigação promovida pelo Ministério Público é realmente o fato de que não há um órgão que o controle. A gente entra aí para um estado policialesco que a gente não tem o controle do Estado, né? Porque aí nós temos o Estado sendo corporificado na pessoa do Ministério Público. Não sei por que é polícia judiciária. Pelo que eu estou vendo aí, é polícia da promotoria. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E ainda, para justificar a possibilidade de investigação pelo Ministério Público, são indicados vários órgãos que também fazem investigação, cada um na sua área de atribuição, mas que geram procedimentos que podem redundar em ação penal. Nós temos a ABIN, nós temos a Receita Federal, temos os tribunais de contas, temos o COAF, são todos órgãos que exercem investigações dentro das suas respectivas atribuições, e nós sabemos, por exemplo, que muitas fraudes financeiras constituem crime. Nós sabemos que muitos ilícitos tributários constituem crime. Então, este procedimento, essa investigação feita pelo COAF ou essa investigação feita pela Receita Federal, ela pode servir de base para a propositura de uma ação penal.
Ok? Mas esses órgãos não têm o poder de fazer inquérito, eles só têm o poder de investigar. Não, não. Ele investiga. Dentro dos procedimentos previstos em lei para o que eles trabalhem, ou nada impede, por exemplo, que você tenha um procedimento fiscal, e você pega um procedimento fiscal todinho e entrega ele para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal propõe uma ação penal só com base nele. Não Ok, precisa nem passar pela polícia. ok, ok. Ok? Uhum. Algum questionamento aí, gente? Pode deixar que eu vou informar isso direitinho, Nathan. Eu vou informar isso direitinho. Informo ainda hoje. Mais algum questionamento aí, gente, acerca da matéria? Amanhã nós já começamos a falar sobre ação penal. E na semana próxima, terça-feira, a gente já tem um trabalho. Eu explico para vocês como será amanhã. Ok? Boa noite para vocês. Até amanhã. Espera aí, moça.